Então é o seguinte, o que eu quero mostrar hoje aqui? Primeiro, uma separação muito importante. Qual que é a diferença de substância para mistura? Substância e mistura. Acho que é algo até intuitivo. Quando eu falo mistura, você imagina várias substâncias. Mas eu quero conversar um pouco um pouco diferente. Nós podemos ter, quando eu digo mistura, ele é um pouco mais difícil. Substância, a gente pensa substâncias puras. É uma única coisa. Então, eu estou falando de água só, ou eu estou falando só de bromo, estou falando só de coisas assim. E as Substância. substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Como assim? Seria uma substância simples. Uma substância simples é que só tem um átomo. Exemplo, Cl2, O2, N2. Substâncias compostas têm dois ou mais átomos. Por exemplo, CO2, H2O, NaCl. Então a gente não está falando aqui, como a gente vai ver em misturas, que são várias substâncias diferentes. Não, está falando de uma única substância que é junta, porém, nela você tem dois ou mais átomos, ou apenas um se for uma substância química. Então, qual a diferença disso para mistura? Que a mistura é quando eu tenho, eu posso ter a mistura, ah, Composição de duas substâncias. isso aí, uma mistura é uma junção de duas ou mais substâncias. Aí não importa se são substâncias simples ou compostas. Nós podemos ter dois tipos de mistura. A homogênea e a heterogênea. Sabe a diferença? Ou lembra, pelo menos? Hã? Sabe a diferença de substância homogênea, mistura homogênea e mistura heterogênea? Hum, Pior que eu já ouvi falar. Ó, substâncias homogêneas é quando eu fizer a mistura e eu tiver uma fase. O que é uma fase? Imagina que eu estou com um baldão de água, eu jogo uma colher de sal e mexo. O que que vai acontecer? O sal vai dissolver na água e ele vai sumir. Quando você olhar para a água, você não vai conseguir saber Distinguir. o que é sal e o que é água. É. Vira uma coisa só. Isso significa, então, que ele é uma única fase. Uma substância heterogênea é quando eu tenho duas ou mais fases. A água e o tipo o óleo. Isso aí. Então, água e óleo. Então, se você colocar, não pode colocar água e jogar óleo, você vai perceber que eles não se misturam. Tem outras coisas, tem um torre de misturas. Eu acho isso.
Aqui, ó. O experimento que você vai conseguindo colocar coisas. Você vai colocando, vai colocando. Um não mistura com o outro e vira uma torre cheia de coisas que não se misturam. E cada um com uma densidade diferente também. Isso que é interessante. Então, entendemos que é uma mistura que é uma substância. Agora que vem o pulo do gato. Que é o seguinte, Lucas, eu tenho água e sal. Como que eu separo a água do sal? E como? Não tem como? Ué, se, se jogar o sal na água, acho que não tem como, tem? Acho que Você já não. viu que o pessoal consegue beber água do mar se ela for tratada? É, tem isso também. Então, de alguma forma, dá para tirar o sal da água. Sim. Uma forma bem simples. Mas que eu não aproveito a água, mas eu consigo tirar o sal, é se eu pegar a minha panelinha, colocar a água do mar e botar no forno, no fogo. A água vai evaporar e vai ficar só o sal. Vai ficar só o sal. Vai, olha só. Vamos botar aqui um vídeo. É verdade, se pegar a água do mar, colocar numa panela e deixar ali um tempão, a água toda vai embora sem ficar sal. É, então, tem formas da gente separar tanto misturas homogêneas quanto misturas heterogêneas. Tem formas. O ponto é, quais são essas formas? Então, é aí que entra os métodos de separação de misturas. Tem vários métodos diferentes. Quais os principais? A gente tem vários. É o seguinte, vamos lá. É, Vou falar aqui de alguns. Primeiro deles, a decantação. O que é decantar? Decantar é descer. Então, o que é decantação? Decantação é quando você tem uma mistura heterogênea. Então, isso aqui funciona só com misturas heterogêneas, no qual eles têm densidades diferentes. Porque o que que vai acontecer? Você, o que que é um decantador? Vamos lá, eu quero separar o óleo da água. Como que eu posso separar o óleo da água sem que saia resquícios? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar, vou deixar o meu óleo e minha água um tempo parado para eles separarem bem. Porque como a água ela é mais densa, ela vai descer. E o óleo vai ficar bem em cima e a água bem embaixo. Depois o que eu faço? Eu posso fazer um furinho no fundo da minha garrafa. Se for uma garrafa de plástico, eu faço um furinho. E a única coisa que vai descer vai ser a água. Então, olha o que é um funil de decantação. Ó, é a mesma ideia, só que de maneira sofisticada, né?
você tem dois líquidos que não se juntam, um é mais denso que o outro. Então, o que que o cara faz? Ele vem aqui embaixo, nessa pontinha vermelha, e abre. A única coisa que vai descer vai ser essa parte mais escura, que no nosso caso aqui seria a água. Quando estiver bem pertinho, você para de tirar e você vai ficar com essa parte de cima e a parte de baixo aqui na garrafa. Então, isso é decantação. Decantar é descer. Então, depois que desce, você consegue separar as duas coisas, aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Show? Isso é decantação. Vamos lá. Outro. É, esse é mais comum. Filtração. O que é filtrar? Ah, outra coisa. Decantação ocorre principalmente entre líquidos. Filtração ocorre entre líquidos e sólidos, tá? Só lembrar, quando decantação você vai pensar na água e no óleo. Aqui também pode ser líquido e sólido, mas é principalmente líquido e líquido. Por exemplo, a areia. Se você pegar a areia do mar, ela desce também. E você consegue separar dessa forma. Mas filtração é bem importante em líquidos e sólidos que ele não funciona entre líquidos. A filtração. Vamos lembrar de que, enquanto aqui a gente pensa em água e óleo, aqui a gente vai pensar no café. Quando a gente vai passar o café no filtro, o que a gente está fazendo é filtrando a água do café. Como funciona um filtro? Um filtro é você criar uma barreira. Criação de barreira que sólidos de um tamanho não passa. Você consegue criar filtro de tudo quanto é tipo de tamanho. Você precisa de um filtro mais grosso, um filtro mais fino, você consegue. A ideia é você conseguir filtrar os sólidos da sua maneira. Uhum. Então aqui a gente também é uma separação é uma mistura heterogênea. Filtro não precisa mostrar, né? Pode ser um filtro de papel, pode ser filtro de barro. Em filtro de barro eles vão colocando várias camadas de coisa para poder barrar aquilo que tá vindo. Esse aplicativo que você usa para escrever é qual? Eu É uso normal, não. esse aqui é o É próprio do computador navegador. mesmo. É do navegador. Ele Mas tem essa canetinha aí você usa. É canetinha mesmo ou do mouse mesmo? Você tá na escrevendo? canetinha, canetinha. Ah, tá. Que aí é meio ruim de escrever. Assim, até dá para escrever no mouse. Não, porque a letra tá bonita pra caraca. Eu falei, pô, deve estar No com a mouse não canetinha. fica legal, não. Já. Você até consegue escrever, mas você não vai conseguir escrever com velocidade É assim. e não vai conseguir escrever com qualidade também. É. Vamos lá para a próxima. Próxima, destilação. Destilação é também. Talvez a destilação esteja entre as mais importantes.
Isso daí é algo que, tipo assim, é algo prático ou é algo, tipo assim, mais de definição na hora da prova, assim? Não, na prova o que eles podem fazer? Eles podem ah, botar até imagens, cobrar com Ai, gente. imagem, ou botar assim uma questão, coloque verdadeiro ou falso, e te Assim, dar perguntas sobre isso, coisa do tipo. Tem muito. ah, Cobrar dessas formas assim. Muitas vezes entendi, aparece entendi. com perguntas diretas. Não é aquelas perguntas que vêm meio, não. Perguntas diretas sobre métodos de separação. E sim, tem muitos métodos. Às vezes, você tem que utilizar a intuição. Olhar a palavra, poxa, essa palavra aqui me lembra tal coisa, e tentar resolver, porque nem sempre a gente vai conseguir saber todos os métodos. Porque tem muitos, cara, é muito método mesmo. Falo dos principais que esses, o nome não ajuda muito. Tipo, destilação. O que você pensa quando eu te falo destilação? Deixa eu. Em geral, nada, né? Não, não penso De- nada. Me fala destilar, não tô ensinado. Nós vamos ter dois tipos de destilação. Aí outra coisa, né? Vamos ter a destilação simples e a fracionada. Qual que é a diferença? A simples é a mais comum e é para separar tipo sal e água. Como funciona o destilador? Você vai até fazer tipo um desenhozinho. Você vai ter a sua mistura e aqui embaixo você vai colocar um fogo. Colocou fogo. Qual que é o legal da destilação? Você vai conseguir separar ele de uma coisa da outra. E você vai colocar um tubinho e que você vai colocar outro copo. O que que vai acontecer? A água que está aqui dentro vai evaporar, vai subir e vai cair aqui embaixo. E o que sobrar aqui vai ser sal. Pronto, você conseguiu destilar. Destilar é só isso. Só que vamos ter a destilação que é chamada de fracionada. A... Que em geral vai ser para separar líquidos. Um ponto de ebulição muito próximo. Porque qual que é a parada aqui? A gente vai trabalhar com pontos de ebulição diferentes. No caso da água e do sal, enquanto o ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius, o do sal é coisa de 1.500, 2.000. Então você não vai chegar nessa temperatura. Então a destilação simples vai funcionar dessa forma. E a fracionada é quando a gente tiver pontos de fusão parecidos. Os dois começam ali próximo do 90, 100 graus. Aí o que que você vai fazer? Você vai colocar um mecanismo para você conseguir separar em etapas aquilo que você quer. Como assim? Não vou conseguir fazer aqui o desenho, mas vou fazer tipo o tanque aqui. Isso acontece com petróleo. Quando você vai destilar o petróleo, ele vai passando por vários caninhos subindo. Primeira coisa que vai sair é aquilo que é ruim, que não serve para nada. Vai ser utilizado para asfalto, coisa do tipo. Ele é o mais pesado. E quando vai subindo, ele vai saindo aquilo que é importante, como óleo. Sobe mais um pouquinho, vai sair o querosene. Sobe mais um pouquinho, vai sair a gasolina.
e por último sai o gás. Então você consegue, a partir do mesmo procedimento, aqui é uma paradinha pegando fogo, aí os caninhos que passam por aqui. A partir disso daqui você consegue separar de um único líquido coisas com pontos de fusão diferentes. É interessante, mas a principal utilização disso daqui, hoje talvez seria a gasolina, mas é o álcool. Então, se você for tomar uma vodka, ela é uma bebida destilada. O uísque é uma bebida destilada. O, a cachaça é uma bebida destilada. O que que significa isso? Ela passou por esse procedimento aqui para conseguir aumentar o teor alcoólico dela. Vodka tem mais de 40% de teor alcoólico, enquanto o vinho e a cerveja não passam de 12%. Então, como que pôde aumentar tanto assim o teor alcoólico de uma bebida? Por meio da destilação. Você faz esse processo, o líquido que vai sair por aqui vai ser muito mais concentrado em álcool do que anteriormente. Tá pronto. Essa é a destilação. Pode mais algumas, depois eu vou falar de diagrama de fase rapidinho. Então, nós temos também a centrifugação. Eu não vou dar muita atenção, mas centrifugação, lembra da máquina de lavar, que ela começa a girar muito rápido. Você utiliza uma força chamada de força centrífuga, que apesar de não ser uma força real, a gente sente. E você consegue separar, por exemplo, a água da roupa. Elas estão ali misturadas, você consegue separar. Você gira com alta velocidade. Então, um tipo de separação também. Tem a separação magnética. O que é separação magnética? Imagina que você está. Sabe aquela frase de procurar agulha no palheiro? Ah, isso aqui é como eu procurar agulha no palheiro. Não serve de nada, é muito difícil. Eu te pergunto, cara, como eu quero procurar uma agulha no palheiro? Qual que é a forma? Só que eu tenho qualquer coisa para me ajudar. Qual que é a forma mais fácil de eu rapidamente encontrar essa agulha? Agulha de metal. Supondo que essa agulha seja de ferro, eu posso utilizar um ímã, porque a palha não vai ser puxada, mas a agulha vai. Então a gente consegue utilizar um ímã para separar essa agulha. Lógico, não é só em agulha. A gente pode utilizar também em. Tem local que vende pó de ferro. Você consegue. Tem pó de ferro e areia. Como que você separa esses dois? Só você pegar o pó de ferro, pegar um ímã e passar. O pó de ferro vai grudar no ímã e a areia vai ficar lá embaixo. Separa a mistura. No caso, esse exemplo aí que você deu, só daria pelo metal ou daria por outra? Aí, aqui tem que ser por algum metal, especificamente.
Então tem jeito. Mas pode ser bastante útil. Só que especificamente por metal. Nós temos, olha, coisa que a gente utiliza no dia a dia que a gente nem pensa que é um metro. Mas peneira. Peneira, nem vou escrever o que é, porque a gente sabe que é peneira. É literalmente catação. Catação é catar, é pegar na própria mão. É... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Se no dia a dia. Catar, peneirar. Tem algumas outras, mas eu acho que essas são as principais. Deixa eu ver se tem outra aqui. Peneira, catação. Eu acho que esses são os principais que a gente vai ter. Aqui ele até colocou alguns como cromatografia. Nunca vi cair, pelo menos. É, tem sublimação. São vários métodos diferentes. Tranquilo? Tem uma segunda coisa que eu queria falar hoje. Tem chamado de diagrama de fases. Outra coisa que eu também não vou entrar em tantos detalhes, porque tem toda uma teoria por trás do diagrama de fases. Mas o que é importante a gente saber é que tem um diagrama de fases. O diagrama de fases, ele coloca as temperaturas de ebulição e de fusão de substâncias e de misturas. Como assim? Em substâncias, seja ela pura, seja ela simples, ou seja ela composta, ela sempre vai ter uma característica, que é, vai vir a temperatura até uma determinada casa. Quando chega nessa casa, ela para de subir. Sobe mais um pouco, para de subir. E depois sobe direto. Esses dois pontos que a temperatura para de subir, dá muito tempo. Esse e esse são conhecidos como ponto de fusão e de ebulição. E em misturas? Em misturas, nós podemos ter três casos diferentes. E eles dizem pra gente que é uma mistura. Primeiro caso é, ao invés de ficar retinho aqui, ele continua com uma pequena subida. Então, o nosso ponto de ebulição, ele não fica com uma única temperatura. A temperatura muda. Pode ser, nesse caso, pode ser aqui, ó. Tem que o ponto de fusão seja igual. Não mude nada. Vou colocar mais esse sinalzinho. Fica mais fácil de ver. Ou podem ser os dois ao mesmo tempo. Aqui a temperatura muda. Então, se a temperatura muda, a gente tem certeza que é uma mistura, não uma substância simples. Porque na substância simples, a temperatura de fusão e de ebulição são constantes. Elas não mudam. Então, é por isso que quando a gente vai esquentar a água, seja para fazer um macarrão,
ou cozinhar alguma coisa, a gente sempre, quando chegar à temperatura de ebulição, ou seja, ela começa a soltar aquelas bolinhas, a gente diminui o fogo. Por que diminuir? Uhum. Porque quando a gente diminui, a, a temperatura continua a mesma, você lembra? A temperatura não muda, mas ele desacelera a quantidade de água que vai embora. Porque a gente não quer que nossa água vá embora, a gente só quer que a. Então, o que que a água vai embora? A gente só quer que as coisas cozinhem. Tá? Eu vou te mandar outro link aqui só pra gente concluir a ideia. Vai acabar aqui o tempo. Aí eu vou te mandar aqui outro link, rapidinho. Show.